Senhor, Tu tens sido nosso refúgio de geração em geração. Antes que os montes nascessem, ou que Tu formasses a terra e o mundo, sim, de eternidade a eternidade Tu és Deus. Tu os levas como corrente de água, são como um sono, são como a erva que cresce de madrugada. De madrugada cresce e floresce, à tarde corta-se e seca. Pois somos consumidos pela Tua ira e pelo Teu furor somos angustiados. Diante de Ti puseste as nossas iniquidades, os nossos pecados ocultos à luz do Teu rosto. Pois todos os nossos dias vão passando na Tua indignação, acabam-se os nossos anos como um conto ligeiro. A duração da nossa vida é de 70 anos, e se alguns pela sua robustez chegam a 80 anos, o melhor deles é canseira e enfado, pois passa rapidamente e nós voamos. Olá, meus queridos, que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com cada um de vocês. A palavra para a nossa meditação neste dia está no livro de Salmos, nos Salmos de número 90. E como sabemos, a maioria dos salmos foram escritos por Davi. Mas esse Salmo 90 é um salmo de Moisés. É uma oração de Moisés. E como todos nós sabemos, Moisés ele foi um homem separado e escolhido por Deus para fazer a sua obra, para livrar o povo de Deus da escravidão do Egito. E Moisés, aquele homem cheio da graça de Deus, cheio do Espírito do Senhor, ele conhecia a realidade do homem perante Deus. Ele tinha plena consciência e ele entendia quão efêmero é o homem, quão efêmera é a nossa vida. E aí Moisés ele se coloca diante de Deus e começa esta oração nos Salmos. No versículo 1 ele vai dizer: Senhor, Tu tens sido o nosso refúgio de geração em geração. Primeiro Moisés ele observa que o refúgio dele e o refúgio do povo de Israel, o refúgio do povo de Deus, tinha sido o Senhor de geração em geração. A primeira coisa que ele faz aqui é reconhecer que Deus era quem os sustentava. Então Moisés ele começa observando, como já falei, a efemeridade da vida humana, e ele faz uma comparação das nossas vidas como a flor da erva. E ele disse no versículo de número 5, na parte B ele diz assim: são como a erva que cresce de madrugada. No versículo 6, de madrugada cresce e floresce, à tarde corta-se e seca. Então, meus queridos, eu gostaria de chamar a atenção de cada um de vocês na meditação, na nossa meditação desse dia, para a brevidade dos nossos dias e a necessidade que nós temos de nos aproximar mais de Deus. Temos vivido um momento de muitas perdas, e não somente ocasionadas pela pandemia de coronavírus, mas por tantas outras coisas. Temos observado pessoas partindo desta vida para a eternidade, todos os momentos, em todos os momentos. A realidade é esta. E sabemos que não somos melhores e nem mais privilegiados que ninguém. Então sabemos que podemos partir também a qualquer momento. E pensando nisso, nós temos uma necessidade de nos aproximar de Deus,
e viver uma vida mais de oração, uma vida de mais consagração, uma vida mais próxima do Senhor. A flor da erva, como disse Moisés, né? A erva de madrugada, ela cresce e floresce, quando à tarde corta-se e seca. E nós estamos assim, não sabemos se já está perto da tarde, a tarde da nossa vida, se já estamos próximos de ser cortados. Então, como eu já falei, vamos dedicar mais a nossa vida a Deus. E aí o versículo 7, o Senhor nos diz através de Moisés: pois somos consumidos pela tua ira e pelo teu furor somos angustiados. Diante de ti puseste as nossas iniquidades, os nossos pecados ocultos à luz do teu rosto, no versículo 8. E o versículo 9, pois todos os nossos dias vão passando na tua indignação, acabam-se os nossos anos como um conto ligeiro. Acabam-se os nossos anos como um conto ligeiro. Com certeza a maioria de nós, se fôssemos assim, ou todos nós, se fôssemos contar a nossa vida, dos nossos momentos de criança, né? Você que já é de média idade, como eu sou, e você que já está na terceira idade, né? Já idoso, se você for relembrar os seus dias, você vai dizer assim: olha, parece que era ontem que eu era criança e brincava com os meus amigos. É isso mesmo, mas a vida é assim. Ela passa tão rapidamente passa a nossa vida. E por isso, como já falei, repito, temos uma necessidade grande de nos aproximar de Deus, para que quando partirmos daqui, possamos habitar com Ele para sempre na sua glória. A nossa vida é assim, um conto ligeiro. Se reunirmos para contar os casos, né, as nossas brincadeiras, como eu já falei de criança, você vai ver que você conta rapidinho e tal. Enfim, estamos caminhando para o momento em que a erva é cortada e a sua flor se seca. Você poderia talvez nesta manhã pensar assim: Raul está fazendo um sermão fúnebre? Não, não é. E de certa forma sim, porque poderia dizer até para vocês que nós morremos a cada dia, né? É a nossa vida, é isso. Morremos a cada dia. E quando vemos amigos, parentes, pessoas, enfim, pessoas que muitas vezes não conhecemos, mas nós temos visto, né? As pessoas morrerem, de certa forma nós morremos um pouquinho também. E estamos caminhando para a nossa eterna morada. Os nossos dias, né? Os nossos anos passam como um conto ligeiro. A duração da nossa vida, versículo 10, é de 70 anos. E se alguns pela sua robustez chegam a 80 anos, o melhor deles é canseira e enfado, pois passa rapidamente e nós voamos. Se você tiver a oportunidade de conversar com alguém que já tenha hoje 80 anos, pergunte para ele como foi a vida dele. Que você vai observar que é a mesma coisa de alguém como eu, que estou hoje com 42, completados anteontem. Vai dizer assim: olha, parece que era ontem que eu era criança. É isso, né? A nossa vida passa rapidamente e a nossa vida é isso, a duração é de 70, 80 anos. É a palavra de Deus. Alguns pela sua robustez às vezes até passa disso, mas o melhor deles é canseira e enfado. Nós começamos a sentir o peso da idade e assim vai seguindo a nossa vida. Aí o versículo 11 ele diz: quem conhece o poder da tua ira e a tua cólera segundo o temor que te é devido?
E o versículo 12, Moisés diz: ensina-nos a contar os nossos dias de tal maneira que alcancemos coração sábio. Que Deus venha nos ajudar, que venha nos ensinar a contar os nossos dias, de maneira que possamos alcançar coração sábio perante Ele. Gostaria de encerrar a nossa meditação deste dia com o versículo 1 e o versículo 2 do Salmo 90, que diz assim: Senhor, Tu tens sido o nosso refúgio de geração em geração. Antes que os montes nascessem, ou que Tu formasses a terra e o mundo, sim, de eternidade a eternidade, Tu és Deus. Então vamos entender isso, meus queridos, e colocar o Senhor como nosso refúgio. Que Deus abençoe a cada um de nós e que a graça de Deus nos envolva neste dia e todos os dias da nossa vida. Amém. Meu Deus, em nome de Jesus, Senhor, eu quero te pedir que o Senhor nos dê da Tua graça e nos ajude, Senhor, a nos portar sabiamente diante de Ti e diante dos homens. Que a Tua graça esteja sobre a nossa vida e que nós possamos entender que o Senhor é o nosso refúgio de geração em geração e que nós devemos glorificar o Teu nome todos os dias da nossa vida. Pai, esteja conosco, em nome do Senhor Jesus. Amém. Senhor, Tu tens sido o nosso refúgio de geração em geração. Antes que os montes nascessem, ou que Tu formasses a terra e o mundo, sim, de eternidade a eternidade Tu és Deus. Tu reduzes o homem à destruição e dizes: volvei, filhos dos homens, porque 1000 anos são aos Teus olhos como o dia de ontem que passou e como a vigília da noite. Tu os levas como corrente de água, são como um sono, são como a erva que cresce de madrugada cresce e floresce, à tarde corta-se e seca, pois somos consumidos pela Tua ira e pelo Teu furor somos angustiados.